Menopausa. Esse é o assunto do programa Pense em Saúde de hoje. Para falar sobre ele, estão conosco hoje os ginecologistas Dr. Antônio Eugênio Mota Ferrari e o Dr. Márcio Alexandre Hipólito, médicos cooperados da Unimed BH. E lembramos que você também pode participar desse debate com dúvida, comentário, ou até mesmo depoimento sobre a menopausa. Para participar, basta ligar para 3209-0119, mandar sua mensagem por telefone ou pelo WhatsApp, 99642-8473, código de área 31. No bloco anterior, nós finalizamos, então, falando sobre alguns incômodos e alguns riscos, né? Os médicos salientaram sobre o risco da osteoporose. E aí eu deixei no ar outras perguntas. Você falou, doutor Antônio Eugênio, sobre riscos cardiovasculares. Também aumenta o risco cardiovascular? Sim. O estrogênio, ele é um protetor cardiovascular, né? Tanto do colesterol, ele melhora o perfil lipídico, quanto também, inclusive, da formação, do batimento cardíaco, da frequência cardíaca, da força do coração. Então, e do fluxo sanguíneo pelas artérias. Então, ele diminui o risco de infarto. E é um fator protetor bem visível. As mulheres têm uma taxa de infarto muito menor até o período da menopausa e depois ela recupera essa taxa e ultrapassa o homem depois de alguns anos, né, na incidência. E essa proteção, ela perde com a parada da reposição hormonal. E a reposição em si, ela adiaria essa proteção, prolongaria essa proteção. Por mais tempo. A mesma coisa, então, em relação à hipertensão, esses outros fatores, não? Não, a hipertensão não seria tanto protegida, nem atrapalhada, mas teria uma relação diferente, né? E eu deixei também no bloco anterior, doutor Márcio, levantei a seguinte dúvida. E com relação aos sintomas mais emocionais? Depressão, irritabilidade, melancolia, isso também pode surgir nesse período? Na verdade, ele se confunde, né? São uma série de sintomas que se confundem. Então, é muito comum as mulheres, durante esse período, né, apresentarem sintomas de depressão, mas também relacionados, porque a grande maioria, os filhos estão saindo de casa, a síndrome do que a gente chamava do ninho vazio, né? Mas também a gente não pode esquecer que esses sintomas estão muito relacionados aos sintomas vasomotores. As ondas de calor, quando elas acontecem à noite, elas geram uma alteração do sono. O padrão de sono muda. Então, a mulher tem um padrão de sono ruim. Uma noite mal dormida, no dia seguinte ela se torna mais cansada, ela vai ficar com uma concentração mais baixa. Então, isso tudo vai se somando a uma série de sintomas, que isso tudo a gente coloca dentro desse pacote todo aí do climatério. Ondas de calor, você falou em ondas de calor, quando elas vêm à noite, porque geralmente podem ocorrer de dia ou de noite, não tem um período certo? Não existe um período certo. Mas elas podem ocorrer só à noite, por exemplo? Pode ocorrer à noite, pode ocorrer durante o dia. Tem pacientes que relatam, às vezes, 20 episódios, 25 episódios por dia. Né? Então, desses fogachos. Desses sintomas aí, dos fogachos. Às vezes, eles são extremamente, que a gente chama graves, né? Paciente que tem mais de 15 episódios durante o dia, é extremamente incômodo absurdo. Né? Absurdo. Agora, pode ocorrer, então, também dela não ter nenhum episódio ao dia e começar a suar de noite, dormindo? Não existe um padrão. Ah, tá. Ou ter de dia e de noite. E pode ter de dia e de noite. E, agora, pode também ocorrer da mulher passar por esse período do climatério? Sem sintomas. Exatamente, pode? Pode. É muito individual, né? Não tanto a duração dos sintomas, que pode ser mais curto ou mais longo o período, quanto a intensidade, né? Frequência maior de ondas de calor e outros fatores também relacionados a isso, né? Até a própria personalidade da pessoa talvez tenha alguma influência nisso tudo, né? Essa duração do período, dos incômodos que você disse, não a duração do climatério, a duração dos incômodos, dos calores, das ondas, da mudança de pele, da secura, isso também varia a duração delas? Entre mulher e mulher? Desses sintomas? Você acrescentou coisas aí que são mais difíceis de falar, da pele, por exemplo, né? Junto com o período da menopausa está acontecendo também o envelhecimento, né? Certo. Então, esses fatores vão se sobrepor, né? Causas diferenciadas de alterações sobre a pele, né? E do mesmo modo que ele está falando lá das ondas de calor interferindo no emocional, outros fatores também interferem nos sintomas da menopausa. Por exemplo, relação sexual. A vagina atrófica, a vagina seca, ela é uma consequência da falta do estrogênio, mas ela é uma consequência também da falta da relação sexual. Então, a mulher que tem mais frequente a relação sexual, ela sente menos os sintomas da falta do hormônio, mesmo que ela não tome hormônio por causa de
da falta da frequência da relação, compensando, de certo modo, a intensidade desses sintomas. E a recíproca também é verdadeira, quer dizer, mulher que tem menos frequência na relação sexual vai ter mais sintomas relacionados à atrofia vaginal, né? Vamos falar de como amenizar esses sintomas também daqui a pouco, mas antes eu queria falar sobre essa decisão pelo melhor tratamento. Como eu falei na abertura do programa, cada mulher é um caso específico, tem um sintoma diferente ou que aparece em horários diferentes, com um incômodo maior ou menor, ou seja, com uma interferência maior ou menor na qualidade de vida dessa mulher. E a partir disso é que vocês vão definir o melhor tratamento para a mulher, não é isso? Sim, perfeito. E aí, gostaria que vocês então falassem num ponto que ainda é polêmico, que é a terapia de reposição hormonal, que é a reposição mesmo desse hormônio estrogênio quando ele está indicado e quando ele está contraindicado, doutor Márcio. Vamos começar pela indicação. Vamos começar então pela indicação. Indicação básica seria tratamento dos sintomas vasomotores, que são as ondas de calor. Ondas de calor, que a gente chama de fogacho, a sudorese, e também o tratamento dos sintomas urogenitais que ocorrem em função da deficiência hormonal. Que são esses que o doutor Antônio Eugênio falou. Essas são as duas principais indicações. O tratamento da osteoporose, ele também entra como uma indicação, mas não como uma indicação principal. Em mulheres que têm contraindicação ao tratamento ou não estão tendo uma adequada resposta ao tratamento da osteoporose, pode-se pensar na possibilidade de se usar a hormonoterapia no sentido de ajudar o tratamento da osteoporose. Mas ele não é o tratamento da osteoporose, mas... existe evidência científica que o uso da hormonoterapia melhora a osteoporose, estabiliza e até melhora, você pode até ter ganho de massa óssea. Ah, é? Sim. Então, essas seriam as indicações. Essas são as indicações. E as contraindicações, doutor Antônio Eugênio? Tem contraindicações absolutas que a paciente não vai poder usar, como, por exemplo, câncer de mama, câncer de endométrio, né? Agora, eu acho que o mais importante dessa indicação e dessa contraindicação é que a indicação e a contraindicação estão relacionadas você mesmo falou logo no início, numa relação de risco-benefício, né? Se os benefícios são maiores do que os riscos, você deve usar. Se os riscos são maiores que o benefício, não só porque os riscos estão maiores, como também os benefícios são menores, né? Você não tem indicação de usar. E essa relação de risco-benefício é completamente individual. E a opção entre usar ou não dentro de uma relação de risco-benefício é individual também, se eu quero essa relação ou não, né? Então, quer dizer, ela tem muita onda de calor, ela não tem riscos familiares de câncer de mama, ela é jovem, a relação sexual está difícil, está incomodando, comparando, deveria usar, né? Do mesmo modo, uma outra paciente numa outra situação, para que usar, né? Ela não tem marido mais, não tem relação sexual há muitos anos, as ondas de calor acabaram, vai usar para quê? Não tem benefício, vai ficar de brinde só os riscos, né? Então, essa relação de risco-benefício é que eu acho que é o mais importante, ela é individual e ela tem que ser feita acompanhada pelo médico e anual, né? Para que os riscos podem mudar de um ano para o outro. Entendi. E a opção entre usar e não usar, que é a relação de risco-benefício, ela é uma opção que a gente faz na vida para tudo, né? Se você vai consultar com seu médico, você tem que sair na rua, ir no trânsito, é complicado, tem risco, pode ser assaltada, mas o benefício da consulta é bom, então eu vou de férias para o Rio de Janeiro é lindo e tal, mas tem risco, é uma cidade perigosa, né? Você faz a relação de risco e opta por ir ou não. Então, é uma opção, a análise do seu médico, mas uma opção sua também de querer... Sim, uma análise mútua feita pelos dois em relação àquele momento e aquela vantagem e desvantagem de usar o hormônio, né? Vocês citaram aqui os fogachos, quando eles interferem na qualidade de vida, né? Para aquela mulher, então, que a gente comentou, que não tem muito sintoma, então não justificaria uma reposição. Não, se ela não tem queixa, você não vai repor hormônio. Nem pensando no que a gente falou lá no primeiro bloco dos efeitos protetores, seja na saúde óssea, cardiovascular... Na verdade, né, essa paciente que você cita, é uma coisa interessante a gente poder pensar, essa paciente que não tem sintoma, você não vai entrar com a reposição hormonal. Mas, às vezes, daí uns certos anos, ela começa a apresentar alguns sintomas urogenitais que começam a incomodá-la. Por exemplo, ela começa a ter infecção do trato urinário de repetição. Cistite de repetição. Eu estou tendo um caso interessante que a minha mãe está no 3º episódio de infecção do trato urinário. E a gente conversando até com o geriatra, e a gente ponderou isso, de se usar o hormonoterapia local.
local, porque a hormonioterapia local, ela previne a infecção do trato urinário. Ela tem um nível de evidência científica muito bom. Os urologistas hoje indicam para suas pacientes que estão com infecção do trato urinário de repetição a utilização do hormônio tópico. Quando vocês falam isso, vaginal, aplicação... via vaginal. Tá. O hormônio via vaginal, de uso exclusivamente local, né? Que é o que muitas mulheres, por exemplo, que só têm a secura vaginal, por exemplo, poderiam utilizar. Exatamente. Mas não usaria a terapia sistêmica, que a gente fala via oral ou que seja tópica, mas usaria só para prevenção da atrofia urogenital. Certo. Nesse bloco acho que não vai dar tempo, mas você falou que sistêmica, tópica ou na pele. Vamos entender como que são esses veículos da reposição hormonal no próximo bloco. E também falar de outras alternativas que podem ajudar, né, nessa melhora dos sintomas, além da terapia de reposição hormonal, tá certo? Nós vamos para um breve intervalo, mas a nossa conversa continua no próximo bloco, então falando de menopausa, de climatério e de alternativas para melhorar todos esses sintomas que geram tantos incômodos. Enquanto isso, você pode aproveitar para participar com a gente, mandando a sua pergunta, dúvida, comentário ou até mesmo depoimento. Você pode fazer isso por telefone, o número é 3209-0119 ou pelo WhatsApp, 996428473 é o nosso WhatsApp para conversar com a gente. Lembrando, código de área 31. E o nosso intervalo é rápido, então fique por aí, daqui a pouco a gente já está de volta.